Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à audiência pública para debater e expor opiniões do projeto de lei complementar número 004/2023. Dando início à audiência pública com a solenidade de composição, então, da mesa de autoridades. Pedimos para compor a mesa digníssimo senhor Marcos Homer, vice-prefeito, nesse ato representando a prefeita. Digníssimo senhor Rafael Rotili Reder, secretário de Planejamento. Digníssima senhora Mariana Mocelin, promotora de Justiça da Comarca de Canoinhas. Digníssimo senhor Gilson Guimarães, vice-presidente da Complan. Digníssimo senhor Gerson dos Santos, presidente do CREA. Digníssimo senhor Ederson G. Schroeder, presidente da AEVC. Digníssima senhora Mari Mussi, delegada do CRECI. Digníssimo vereador André Flenick. Digníssima vereadora Tati Carvalho, presidente da Comissão de Desenvolvimento Municipal e da Audiência Pública. Queremos registrar a presença da vereadora Zenilda Lemos, também da Zeneci, presidente do IMA de Canoinhas, e gostaríamos de destacar e agradecer ainda a presença de representantes das entidades governamentais e não governamentais, a imprensa presente, os servidores públicos e os servidores da Casa Legislativa de Canoinhas. Público em geral, sejam todos bem-vindos mais uma vez, boa noite. Nesse momento eu passo a palavra à presidente então da audiência pública, vereadora Tati Carvalho, que irá conduzir os trabalhos. Destacar também a presença de acadêmicos da UGV e UNC. Senhoras e senhores presentes, a todos que acompanham essa audiência pública presencialmente, pelas redes sociais, funcionários da casa aqui presentes hoje, uma boa noite a todos. Convido para auxiliar os trabalhos da audiência pública como primeiro secretário, o vereador André Flenick. Como moderador responsável pela inscrição e organização das perguntas e intervenções, nosso funcionário da casa, Daniel Carvalho. Inicio essa audiência pública que tem como objetivo discutir o projeto de lei complementar número 4 de 2023, que estabelece o parcelamento e uso do solo no município de Canoinhas e dá outras providências. Essa sessão é aberta a todos os presentes, bem como aos que acompanham de forma online, a fim de democratizar a discussão e permitir sugestões, recomendações ou críticas. Peço que seja feita a leitura dos principais pontos do regimento interno da audiência pública para esclarecimentos das regras que nortearão os trabalhos pelo primeiro secretário André Flenick. Boa noite a todos os presentes. Agradeço àqueles que vieram nessa noite chuvosa acompanhar esse importante ato para uma decisão que vai influenciar o destino do nosso município para os próximos anos. Agora farei a leitura do regimento interno da audiência pública número 01 de 2024 da Câmara Municipal de Canoinhas. 1. Objetivo. A audiência pública será realizada com finalidade de apresentar e discutir o projeto de lei complementar número 004 de 2023, que estabelece o parcelamento e uso de solo no município de Canoinhas. O evento visa receber sugestões, recomendações ou críticas, promovendo a democratização, transparência e participação popular na elaboração do projeto.
2. Local e data. Data: 11 de outubro de 2024. Horário: 19 horas. Local: plenário da Câmara de Vereadores, Rua 3 de Maio, número 150, CEP 89460-058, Centro de Canoinhas. Transmissão: o evento será transmitido pelo canal de YouTube da Câmara Municipal. 3. Acesso: a sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, incluindo meios de comunicação, respeitando os limites impostos pelas instalações físicas do local. 4. Coordenação: a audiência será conduzida pela Comissão de Desenvolvimento Municipal, com apoio institucional da Diretoria Legislativa, dos vereadores, demais funcionários do Legislativo, técnicos da área afim e convidados previamente inscritos. 5. Prerrogativas do presidente da sessão: o presidente da sessão terá as seguintes prerrogativas: designar um ou mais secretários para assisti-lo, apresentar os objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenar o curso das manifestações, decidir sobre a pertinência das intervenções orais e questões formuladas, encaminhar, com o auxílio dos moderadores, as respostas às questões formuladas na audiência. 6. Inscrições dos participantes: a participação é aberta a qualquer cidadão residente no município de Canoinhas, sem distinção de qualquer natureza. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário de perguntas e sugestões, que estará disponível para todos os participantes. As inscrições podem ser feitas por escrito previamente via correio eletrônico câmara@canoinhas.sc.leg.br, durante a exposição de cada assunto ou por meio do YouTube, sendo necessária a identificação do solicitante. O público presente deverá assinar uma lista de presença, que conterá o nome legível, endereço eletrônico, e-mail ou telefone. A lista ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. 7. Ordem dos trabalhos: a audiência pública seguirá ordem: A apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência. B. Exposição dos principais conteúdos referente ao projeto de lei complementar número 004 de 2023. C. Exposição de representantes de entidades e de técnicos de área afim. D. Exposição de representantes da sociedade civil. E. Leitura das perguntas, debates e resposta aos assuntos que serão pautados pela ordem de importância conforme a quantidade de participação em cada assunto específico. F. As perguntas poderão ser dirigidas ao presidente, que as encaminhará aos membros da mesa conforme necessário. G. Não serão considerados os questionamentos referentes a interesses pessoais. H. Eventuais questionamentos ou indagações que extrapolem o tempo previsto de duração serão encaminhadas ao Executivo, aos representantes das entidades ou à assessoria do Legislativo para respostas posteriores. 8. Tempo de resposta: os participantes da mesa ou técnicos convidados terão 3 minutos para responder eventuais perguntas dos participantes. O participante terá direito à réplica, com tempo de 2 minutos, desde que o questionamento ou observação seja pertinente ao assunto exposto. Também caberá a resposta a posteriori, por escrito, que integrará os anais de audiência pública. 9. Registro do evento: serão permitidas fotos, filmagens, gravações ou outras formas de registro durante a audiência. Concluídas as exposições e intervenções, será lavrada uma ata técnica contendo uma súmula dos debates e resultados colhidos do evento, relatando o ocorrido durante a sessão. A minuta da ata ficará à disposição no sítio ou site do Legislativo, www.câmara.canoinhas.sc.gov.br, de 13 de 10 a 18 de 10 de 2024, onde poderá ser pedida sua alteração ou correção por escrito. A ata definitiva será anexada com a lista de presença e posteriormente publicada no mesmo endereço eletrônico. 10. Encerramento: o coordenador encerrará a audiência após a manifestação de todos os inscritos ou quando se esgotar o tempo previsto para a sessão, agradecendo a participação de todos. 11. Considerações finais:
As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a audiência pública terão caráter consultivo, destinando-se a subsidiar o Legislativo e o Executivo Municipal na tomada de decisões, em face ao projeto de lei complementar número 004 de 2023. A condição para a participação nos debates é a prévia inscrição e todos os participantes devem respeitar o regimento interno da audiência pública, o tempo estabelecido para intervenção e tratar com respeito e civilidade os demais participantes e organizadores. Era o que continha, senhora presidente. Muito obrigada, vereador André. Eu informo a todos que a mesa para inscrição das perguntas, tanto por escrito quanto a solicitação para pergunta via oral, está localizada no fundo do plenário. Está lá ao lado da nossa assistente Maeli. As perguntas online poderão ser enviadas pelo canal do YouTube. Nesse momento, o vereador André Fleinick irá fazer uma breve exposição do projeto de lei complementar e suas principais disposições. Pediria que fossem apagadas as luzes, fazendo um favor, Daniel. Com licença aos colegas. Será feito uma breve explanação sobre os trabalhos realizados pela Câmara de Vereadores no decorrer dessa lei. Então aqui nós vamos resumir um pouco o projeto de lei, alguns pontos importantes, observando que no convite do projeto de lei foi incluso um QR Code que dava acesso à íntegra da lei. Então, quem não pôde ainda ler a lei na íntegra, tem a oportunidade, através do convite, através do QR Code, será possível. Então, é um pouco pequeno aqui, então vou evitar ler, mas vou ser mais objetivo. O que é o plano diretor? Define as diretrizes e normas que guiam o desenvolvimento urbano, assegurando a organização do espaço. Importância na urbanização. Facilita a gestão do crescimento da cidade, promovendo sustentabilidade e qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. Objetivos gerais do plano diretor visa coordenar o uso do solo, infraestrutura e serviços públicos, garantindo harmonia e equidade urbana. Então essa é a importância do nosso plano diretor. Então o histórico do processo. Iniciou com a contratação de uma empresa para ter do processo licitatório. A Urbitec, uma empresa de Curitiba, foi contratada para conduzir o estudo técnicos essenciais. Então, muito veio da Urbitec, mas no decorrer dos debates, a ideia inicial proposta pela empresa, foram verificadas algumas anomalias e houve uma participação popular muito intensa. Então foram realizadas desde 2019, 2020, várias oficinas e audiências públicas nessa casa, para debater uma discussão coletiva das propostas urbanas do plano diretor. Também houveram oficialmente reuniões no CREA, na EVC, sobre esse assunto, que são entidades bastante relacionadas com o plano diretor. Os projetos de lei relacionados ao plano diretor foram protocolados oficialmente em 10 de junho de 2022. Ao todo, são 14 projetos abordando temas como perímetro urbano, parcelamento de solo, código de obras, sistema viário e mobilidade urbana. Então aqui eu vou brevemente falar, não vou entrar a fundo de cada um dos projetos de lei. Nós já vimos a questão do perímetro urbano, divisão de bairros, a prova-lei que estabelece parcelamento e uso do solo, que nós vamos ver aqui. Código de obras, que também é um outro debate que nós temos que desenvolver, que é uma lei muito importante a ser debatida. Parâmetros de edificação e utilização compulsória no município. Código de posturas do município. Sistema viário básico, que também é um grande debate, Acho que quase todo canoense quer dar uma opinião sobre alguma mudança de rua, e inclui nesse código. Dispõe sobre a revisão do plano diretor do município, também o tempo, Transferência de potencial construtivo adicional. Direito à proposição e estudo do plano diretor. Dispõe sobre estudo de impacto de vizinhança, que também é todo estudo praticamente gera uma audiência pública, isso é importante colocar. Licenciamento e transmissão de radiocomunicação. Essa é uma lei que existe, muito antiga. Nós tínhamos aqui em Canoinhas a torre da Rádio Clube de Canoinhas. Hoje elas estão em outro ponto da cidade, mas é algo que também é debatido no plano diretor. Temos outras torres, como a da UNCFM, entre as demais,
que fazem parte da regulamentação do plano diretor por condições ambientais e até mesmo evitar acidentes aéreos, entre outras coisas que nós temos que analisar nessas 14 leis do plano diretor. Ocupação de solo, plano de mobilidade, regulamentação do IPTU progressivo vinculado ao parcelamento e edificação, então também faz parte do plano diretor. E aqui o que já está acontecendo. Então, em dezembro de 2022, já tivemos a primeira reunião já da Câmara de Vereadores após o recebimento, né? Nós tivemos no ano de 2022 algumas turbulências políticas no nosso município que acabaram influenciando na agilidade, né, do plano diretor. E foram feitas algumas reuniões. Foi presidida pelo vereador Vilmar Sudowski, se não me engano, pela Tati Carvalho naquele momento, né? E já tivemos o projeto de lei 05/2023 sobre o plano diretor de Canoinhas, que é a lei mãe. A questão do parcelamento do solo que nós estamos vendo agora, o perímetro urbano e a divisão. Ó. Ando errado. Errei o botão. Agora, nesse plano, é uma lei complexa. Quem acessou ali viu que são várias páginas de lei. Fala da questão de condomínio, questão do loteamento. Mas o maior ponto que está sendo debatido, que a gente viu nas mídias sociais, que vem, é a questão de pavimentação. É importante observar que hoje um loteamento ele já tem uma infraestrutura básica que tem que ser colocada ali. E a pavimentação entraria com uma nova infraestrutura obrigatória. Então, a questão de obrigatoriedade da pavimentação para novos loteamentos continua pendente, conforme discutido em uma reunião no início de 2024 com representantes da EVC e do CREA, no início do ano. Por meio do requerimento 458 de 2023, foi solicitada a realização de audiência pública, 2024, na verdade, para debater o projeto de parcelamento e uso do solo que foi marcado para hoje. Tá? Então já vem um debate em longo tempo. Então, alguns aspectos do projeto de lei. A responsabilidade do parcelador. O parcelador deve garantir a infraestrutura mínima, incluindo pavimentação das vias de acesso e instalação de serviços públicos essenciais. Drenagem, questão de energia elétrica, isso já é incluso. E agora a pavimentação. Uma observação técnica aqui. Quando a gente fala em pavimentação, não quer dizer que eu estou falando de asfalto. A lei também prevê outros tipos de pavimentação, como o próprio pavimento intertravado, paver, lajotas, entre outros tipos de pavimentação. A infraestrutura exigida para aprovação de loteamentos é obrigatória a demarcação dos lotes e a implantação de redes de serviços públicos, como redes de água, energia e esgoto. Condições de desmembramento para desmembramento. A pavimentação das vias de acesso deve ser concluída antes da aprovação do desmembramento em áreas urbanas. Integração com o sistema viário. A pavimentação deve articular-se com as vias adjacentes, respeitando a hierarquia viária existente e promovendo a continuidade do sistema viário geral da cidade. Ou seja, se a pessoa tem asfalto, o ideal é que ela continue naquele mesmo padrão. Fiscalização. A implementação da pavimentação será acompanhada pela municipalidade que terá a responsabilidade de fiscalizar a execução das obras. Então aqui na reunião que nós tivemos das comissões do plano diretor, existe a comissão mais voltada para isso, que é presidida pela presidente Tati, mas ela envolve todas as comissões que nós temos hoje na Câmara de Vereadores. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças. Então é um trabalho multidisciplinar. E algumas ideias que nós já debatemos que podem ser incluídas nesse plano diretor visando a melhoria. Isenção de IPTU para terrenos em loteamentos pavimentados. Ou seja, até o momento, quando se faz uma finalização ali, você tem que pagar um valor elevado de IPTU. Aqui nós estamos estudando uma forma de que tenha uma isenção, pelo menos provisória, até que seja feita uma compensação financeira pela pavimentação instituída. Isenção de tributos para a fabricação de pavers e outros pavimentos. Temos indústrias desse ramo no município e é uma forma também de valorizar e compensar essa demanda que nós temos. Busca de financiamentos coletivos com instituições financeiras com melhores juros. Nós mandamos requerimentos para várias instituições financeiras. Tivemos retorno oficial de uma que sugeriu, né, eles têm algumas linhas, porém tem que ser por um CNPJ, não pode ser um CPF para fazer, tem que ser um CNPJ coletivo, uma associação.
Redução do percentual da área institucional dos loteamentos. Foi enviado um requerimento para a Secretaria do Desenvolvimento do Planejamento, o Rafael respondeu. Até eu pediria que esses requerimentos citados fossem incluídos na ata final, anexados, Daniel, se possível, porque eles fazem parte. E o retorno que o Rafael nos deu é que existem várias áreas institucionais no município, muitas sem uso, mas muitas delas foram utilizadas para a construção de escolas, postos de saúde. Então, a resposta oficial é que, apesar de existir essas áreas no momento sem uso, é vantajoso para os municípios tê-las, mesmo que sem uso, tendo custo de manutenção, do que adquirir terrenos futuramente para a construção de edificações públicas. Há um outro ponto que não foi colocado aqui na apresentação, mas eu agradeço ao Gilson Guimarães por ter me relembrado, que foi debatido também uma pavimentação gradativa, priorizando as áreas mais próximas, até num determinado período chegar aos bairros mais afastados. Isso também é um ponto que foi feito um cronograma da implantação dessa legislação. Então foram alguns temas que foram debatidos nessa casa. Então aqui a gente levantou também impactos da política de loteamentos e pavimentação no município, os pontos negativos que a lei pode interferir na nossa cidade. Aumento do preço dos imóveis. A valorização excessiva pode dificultar o acesso à moradia para a população de baixa renda. Essa é uma preocupação que existe aqui na Câmara de Vereadores. Desestímulo à cessão de terrenos para novos loteamentos. Proprietários podem se sentir menos inclinados a disponibilizar áreas para loteamentos devido a custos e obrigações propostas nessa lei. E os pontos positivos? Aumento do número de vias pavimentadas, facilita a mobilidade urbana e melhora a infraestrutura local. Redução do déficit de pavimentação. Aqui um dado importante, Canoinhas atualmente tem 160 quilômetros de vias urbanas não pavimentadas, e essa política ajudaria a diminuir significativamente esse número. Ou seja, mais de 60% das vias do município não são pavimentadas na área urbana. É um percentual muito pequeno em relação aos nossos municípios vizinhos. Valorização dos bairros e melhoria da qualidade de vida. Pavimentação atrai novos investimentos e valoriza as áreas urbanas, beneficiando toda a comunidade. Então, alguns pontos positivos e negativos dessa proposta. Tá bom? Então é isso, pessoal. Senhora Presidente, era o que continha. Nesse momento, convido o presidente da EVC, senhor Ederson Jean, para fazer sua apresentação. Oi. Boa noite a todos. Eu sou o arquiteto Ederson G. Schroeder, estou presidente da EVC e temos trabalhado nesse projeto de lei e na revisão do plano diretor. Cumprimento a presidente Tati Carvalho e cumprimento a todos os presentes e todos que nos assistem nas redes sociais. Então, a EVC é uma associação, né, que congrega os arquitetos e engenheiros do Vale do Canoinhas, e ela foi fundada em 1980. Ela tem a obrigação de participar da comunidade, dando pareceres técnicos sempre que for solicitado ou quando achar necessário. Então a gente às vezes mete o bedelho ali por instrução do nosso estatuto. Então nós estamos sempre participando. E a EVC participa de vários conselhos municipais. A maioria dos conselhos municipais a EVC tenta participar dentro do que gere a arquitetura e a engenharia para poder auxiliar a sociedade canoinhense. Então, o que é o plano diretor, né? Algumas coisas o André já falou, mas o plano diretor é uma lei municipal com a participação de todos, aprovada pela Câmara Municipal, que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade como um todo, tanto nas áreas urbanas como as áreas rurais. Esta lei, eu quero que vocês gravem isso ali, ó. Essa lei deve ser revista pelo menos a cada 10 anos. Aí. Então, da onde que vem a questão do plano diretor? O plano diretor é a necessidade de se planejar a vida em sociedade, de construir uma política de desenvolvimento urbano, visando promover o planejamento e a gestão sustentável da cidade. Nasceu o que a gente conhece como o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001.
Essa lei ela faz com que os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham o plano diretor. Então, alguns municípios com menos de 20 mil habitantes, elas não têm a obrigatoriedade de fazerem o plano diretor. No nosso caso, nós temos que fazer o plano diretor. Então, é de 2001 essa lei. E o plano diretor de Canoinhas surge com a Lei Municipal 4266 em 2007. Então, o plano diretor nasce em 2007. Pessoal, eu estou só contextualizando um pouquinho para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. Eu já chego nesse projeto de lei que a gente está falando. Esta lei deverá ser revista em pelo menos a cada 10 anos. Em 2007, a EVC estava junto. Eu consultei, eu não era formado nessa época, né, então eu não participava, mas eu consultei quem participava. A questão da pavimentação, da obrigatoriedade da pavimentação, já era discutida em 2007 e foi tirado do plano diretor. O plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos, então a revisão seria em 2017. Nós estamos com déficit de 7 anos sem a revisão total do plano diretor. Nós estamos caminhando com ele, mas estamos com 7 anos de atraso. Então, em 2018, a EVC, por solicitação do Poder Público, iniciou várias reuniões para auxiliar na revisão do plano. Então, em 2018, a EVC auxiliou. À época, pode passar, por favor. À época, a engenheira civil Viviane Pailo Colares foi quem fez essa mediação. Ela era secretária de planejamento à época e buscou a EVC para auxiliar nesse sentido. Das inúmeras reuniões de 2018, resultaram em várias indicações, vários ofícios, várias coisas. E a principal dela, que a EVC chegou, nós já estávamos exauridos de tanto trabalhar em tantas leis. Nós mandamos a municipalidade dizendo: cara, nós não temos mais condições de fazer isso. Nós precisamos contratar uma empresa especializada para que isso seja realizado. E assim foi feito. Então, a alteração do plano diretor envolve muitos pontos, muitas áreas, e a EVC sozinha não tinha condições de atuar. Então, é educação, é saúde, é lazer, é muita coisa. A EVC tem o seu parecer técnico das questões envolvendo ao desenvolvimento urbano, ao planejamento urbano, a parte da construção, mas tem áreas que a EVC não tem condições, então a empresa seria o ideal. A licitação ocorreu, né? Foi contratada uma empresa, e daí em 2019, 2020, é onde nós temos as audiências, nós participamos das reuniões, nós participamos dos debates, nós participamos de tudo que a empresa desenvolveu ou promoveu em relação ao planejamento do novo plano diretor. Em 2020, a empresa entrega esse plano diretor, entrega esses documentos, esses projetos de lei ao município, e daí ali o processo esfria. Então, foi bem no auge da pandemia que nós estávamos revisando o plano diretor, em 2020. Aí a pandemia, as questões políticas, esse processo fica parado. Em 2022, então a gente tem o retorno desse trabalho, tanto a gente buscar reuniões e perguntando, cara, como que está o plano diretor, como que está essa revisão? E em 2023, a EVC, no final de 2022, a gente teve uma reunião aqui na Câmara para que as associações e a municipalidade, a sociedade civil organizada pudesse se manifestar em relação ao que estava sendo feito da revisão do plano. Foi acordado com os vereadores que não seria feito um novo plano, mas seria feito emendas àquilo que a empresa enviou, e daí a EVC participa nesse sentido, fazendo várias reuniões para reler. Nós lemos lá as reuniões, as leis. Então, nós pegávamos lei por lei, líamos, iniciamos com 3 ou 4 leis, líamos, a fazer os apontamentos e mandamos para a Câmara. Então, no ofício 12 de 2023, de 5 de setembro de 2023, a gente manda um parecer sobre esses projetos substitutivos. Então, lá, ali estão os projetos de leis que à época a gente debateu, e ali embaixo eu destaco ali, entendemos que o substitutivo dos projetos de lei estão em conformidade com os consensos que chegamos nos debates realizados com os profissionais da nossa associação. Então, já em 2023, nós já estávamos com um consenso, né? Lógico, são vários debates, colocado em votação, tem quem concorda, quem não concorda, é respeitado,
mas a maioria vence. Então, dentro da maioria, a gente chegou ali dentro de um consenso da nossa associação e protocolamos esse ofício. E daí, então, em 2007 seria a revisão. Em 2007 foi o primeiro plano. 2017 seria a revisão. Nós estamos em 2024. Em 2024, nós aprovamos o 6929, a Lei Complementar 84 e a Lei 6946. Então, são essas 3 leis que apoiaram, que foram aprovadas. E a lei, a PL 53 de 2022, ela ficou, que hoje nós estamos falando em PL 04 2023, que é o que estabelece o parcelamento e uso do solo do município de Canoinhas e da outras providências. Ele não foi aprovado. Por que ele não foi aprovado, né? Ele não foi aprovado por um ponto só, específico. Essa é uma lei bem bacana, é uma lei que direciona o parcelamento do solo, vai falar sobre condomínio, vai falar sobre o condomínio interno, condomínio aberto, condomínio que dá para a rua, como que eu vou poder dividir meu lote. É bem interessante essa lei, mas ela parou nisso ali, ó, parou na infraestrutura mínima. E nesse sentido, a EVC volta a conversar sobre isso, volta a se reunir sobre isso, e nós reenviamos um novo ofício, o 1 de 2024, para a Comissão de Desenvolvimento Municipal, reiterando aquilo que nós já tínhamos dito. Então, em 26 de junho de 2024, por unanimidade dos presentes, nós reiteramos a nossa posição sobre o projeto de lei que estava protocolado lá. Então, por quê? O que nós discutimos agora? O que a EVC discutiu naquele sentido? A pavimentação dos novos loteamentos é essencial para o desenvolvimento ordenado e sustentável da nossa cidade. Essa medida não só garante melhores condições de mobilidade e acessibilidade para os futuros moradores, mas também constitui significativamente para a valorização imobiliária e para a qualidade da vida da população. A pavimentação dos loteamentos é um fator facilitador ao acesso ao financiamento junto aos bancos, como a Caixa, bem como a programas sociais da Minha Casa Minha Vida, que só financiam em área pavimentada. Se não tiver pavimentado, você não entra na Minha Casa Minha Vida. Taxas de juros são menores para financiamentos em ruas pavimentadas, facilitando o acesso dos moradores ao financiamento da casa própria, incentivando a formalização e o crescimento ordenado das áreas urbanas. Se a cidade continuar permitindo novos loteamentos sem a devida pavimentação, os principais beneficiários seriam os empreendedores, pois passam para o poder público tal responsabilidade. Então, eu estou passando, porque quando é feito o loteamento, eu tenho uma gleba de terra, eu faço o parcelamento do solo, tem toda uma regra para que isso aconteça, mas ruas, calçadas, tudo que é público passa para o município. Deixa de ser particular para o município, e o município que vai passar a gerir isso. Então, se eu faço um loteamento, ele é aprovado, ele está tudo dentro das normas, ele é aprovado. Quando eu faço o parcelamento do solo, no dia seguinte, aquelas ruas já são de responsabilidade do município, da prefeitura. Então, eu posso mandar mensagem lá para o secretário de obras, passar a patrola lá, que ele vai ter que cuidar. Por quê? Porque faz parte do município. Então, esse é um déficit muito grande para o nosso município. Não podemos viver dessa maneira mais. Vias sem pavimentação podem rapidamente se tornar intransitáveis, especialmente em períodos de chuva, causando transtorno na municipalidade. Déficit das ruas pavimentadas no perímetro urbano de Canoinhas está na casa dos 40%, e a não pavimentação aumentaria muito esse valor. Então, nós teríamos muito mais ruas, e vai acontecer isso porque nós temos uma série de loteamentos que estão sendo aprovados para poder escapar dessa lei. Então, nós temos já um problema disso, as ruas vão aumentar. Reforçamos, portanto, a necessidade de que essa exigência seja mantida e rigorosamente aplicada em todos os novos loteamentos a fim de assegurar o desenvolvimento harmonioso e da infraestrutura adequada de Canoinhas. E a gente fica à disposição para que a gente, no ofício, responda ali que a gente fica à disposição sempre para o bem-estar e o melhor da nossa comunidade. Então, a EVC está junto. A EVC está junto e quer isso. Nós não queremos que nós vivamos como estamos vivendo. Nós temos um déficit de 17 anos, desde a lei de 2007, que foi aprovada, que tinha já tratando sobre a pavimentação,
Vocês imaginem se lá em 2007 nós tivéssemos aprovado a pavimentação, quantas ruas nós já teríamos aprovado e pavimentadas. Então, nessa lei a gente tem apontamentos, vários apontamentos que foram enviados ali, mas o primordial é isso. Então, o planejamento, que é o que a gente está fazendo, é o processo de interferir na realidade com o propósito de passar da situação conhecida, que é o que nós temos hoje, para outra situação desejada, que é o que a gente quer, o quê? Uma cidade bem cuidada, uma cidade planejada, uma cidade pavimentada, uma cidade bem ordenada. E é por isso que nós participamos da revisão do plano diretor, dentro de um intervalo definido, de tempo. Então, a EVC fica sempre à disposição e sempre está junto da municipalidade, da Câmara de Vereadores e da comunidade em geral para auxiliar no que foi preciso. Seria isso a minha fala. Obrigado. Nesse momento, convido o vice-prefeito Marcos Homer para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Tatiane Carvalho em seu nome, cumprimentar aos demais membros da mesa, também ao público que nos assiste, tanto presencialmente quanto online. Então hoje a gente discute um assunto muito importante. Certa vez eu estava lendo um livro e o autor parafraseava algumas crises existenciais da humanidade. Lá dizia que desde que o ser humano ele se organizou em uma sociedade, a vida do indivíduo ele se remetia a 3 palavras: ao nome, à herança e ao legado. O nome é aquilo que nos dão quando a gente nasce e, com muito trabalho, às vezes a gente vira um nome de rua, um busto na praça, e qualquer advento intempírico pode derrubar, ou qualquer mudança de posicionamento. Nossa herança, aqueles bens que muitos de nós vão deixar para os nossos filhos, aquilo que a gente pensa de deixar de material para eles. E o legado é aquilo que a gente faz para transformar uma sociedade. Algo que se torne imortal ao tempo e ao olhar. E é isso que nós estamos lutando aqui. Nós, figuras políticas, autoridades, a gente tem um prazo muito curto diante de toda a existência da humanidade. E como que a gente vai aproveitar esse prazo? Deixando mais despesas para os nossos filhos, para os nossos netos. Já dizia Grampel que o desenvolvimento sem planejamento ele é igual ao caos. E o que nós estamos fazendo aqui? Votando uma lei que é um regresso ou uma lei que vai transformar a nossa sociedade? Já colocado em números, o nosso déficit é gigantesco. Gigantesco mesmo. Diante das pessoas que estão aqui, eu tenho 3 pessoas aqui que são responsáveis pela manutenção dessas vias. E a gente sabe que é praticamente impossível. O dinheiro público ele nos leva a uma dualidade tão grande, porque é um dinheiro de todos, mas que não dá para todos. Nós temos que potencializar esses investimentos. E é por isso que hoje o governo Juliana Maciel e eu, Marcos Homer, na figura de vice, a gente defende essa infraestrutura. Por quê? Porque nós sabemos que é impossível, com as condições que nós temos, com o orçamento que nós temos, com o pessoal que nós temos, dar condições dignas a toda a população. E por que nós iremos abrir mais precedente, abrir mais linhas de trabalho, se aquilo que a gente já tem diariamente é impossível de ser executado? Então hoje o que eu peço nas figuras dos vereadores é que pensem no legado. Não pensem no nome e não pensem na herança. Qual é a Canoinhas que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Porque as crianças de agora, elas não precisam de um amanhã, se elas viver hoje com os erros do passado. E esse passado, como foi citado aqui, são 17 anos de atraso na parte de legislação. Muito obrigado a todos. Nesse momento, convido a promotora de justiça, Mariana Mocelin, para fazer uso da palavra. Inicialmente, a vereadora Tatiana, como presidente da Comissão de Desenvolvimento
municipal e em seu nome, cumprimento, compõe a mesa, as autoridades e cumprimento a plateia desta noite. Quem quer morar na cidade e ter estrada de chão na frente de casa? Faz 3 dias que chove em Canoinhas. Como é que estão nossas estradas? Como é que é morar numa cidade em que eu abro a porta da minha casa e eu dou de cara com a estrada de chão lamacenta? Que é isso que acontece onde não tem pavimentação. A política do desenvolvimento urbano tem um objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir bem-estar a seus habitantes. E é por isso mesmo que a participação da comunidade é fundamental. Pois bem, nos termos da Constituição Federal, compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso é o artigo 30, inciso 7 da nossa Constituição Federal. Dessa forma, desenvolver o dever de promover o asfaltamento das vias, ou a pavimentação das vias, a implementação da iluminação pública, rede de energia, água, esgoto, refere-se a todo o território do município, para garantir justamente o bem-estar dos habitantes. E o instrumento que nós temos, como já dito aqui, que o município tem para realizar esse bem-estar dos habitantes na política urbana é justamente o plano diretor. E uma das diretrizes do plano diretor é o ordenamento e o controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada de imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação e o uso excessivos ou inadequados da infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão de infraestrutura, a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização, a deteriorização de áreas urbanas, a poluição e a degradação ambiental. Além da exposição da população a riscos e desastres. É justamente por isso, senhores, que é necessário o ordenamento e o uso do solo urbano. Mas não é somente a questão de exigir do poder público a ordenação e o controle do solo por parcelamento através do que diz a lei. Vamos um pouco mais adiante. Há uma questão lógica e filosófica da gente ver uma cidade como um ser vivo. E como tal, ela precisa de ordem, senhores, não caos. Peçam para uma criança desenhar uma cidade. E veremos uma cidade organizada, com quadras simétricas, com ruas amplas, uma igreja, uma praça, árvores, tudo em harmonia. Se construirmos uma cidade caótica, não vamos potencializar nosso propósito de vida, que é viver como seres humanos, com base nas leis das naturezas e na lei divina. Bom, feito esse divaneio aqui, vamos para o mundo concreto e vamos passar então a análise do projeto de lei 04/2023, que estabelece o parcelamento e o uso de solo urbano aqui no município de Canoinhas. Da leitura e do estudo que eu fiz do projeto, ele está dentro do que se espera do município para Canoinhas. Estabelece o regramento básico, vai além, inclusive, faz toda a regulamentação dos condomínios edilícios horizontais, trabalha sobre o procedimento do parcelamento urbano, inclui as garantias do loteador para que as obras não sejam abandonadas e as infrações
as penalidades por infrações no não cumprimento das leis. Também, que eu vejo como sábio, separou, não colocou nesse projeto de lei a questão que envolve a relação das áreas de preservação permanente para o município, deixando para uma lei específica. Isso é muito bom porque possibilita uma aprovação de um projeto sem colocar dois temas tão discutidos numa mesma lei. E quando se fala em parcelamento urbano do solo, a função do Ministério Público ela é zelar por um planejamento urbano efetivo, em conformidade com as necessidades coletivas para a distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, com base na lei. Pontualmente, aqui interessa sim falar sobre a pavimentação das vias de circulação dos loteamentos e não só. Também a instalação de calçadas e meio-fio como partes da infraestrutura básica do parcelamento do solo urbano. Ou seja, são itens que não podemos abrir mão. E passo a justificativa legal para dizer o porquê que não podemos abrir mão. Na esfera federal, a lei que nós temos que regulamenta a parte do parcelamento do solo urbano é a Lei 6.766, de 79, e desde 1979 estabelece que é dever do loteador, do empreendedor, trabalhar no desmembramento e no loteamento, utilizando-se o que está previsto no plano diretor e na lei municipal, e servir o lote de infraestrutura básica. E o que é essa infraestrutura básica? Equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, assim como vias de circulação. Na redação original dessa lei, não havia a redação original, ela falava que a pavimentação poderia existir ou não. Em 2007, houve uma modificação da lei e ela deixou de dispor se era necessário pavimentação nas vias de circulação. Então, se passou a adotar que os parcelamentos de solo, quando fossem aprovados e registrados, eles não exigiriam a necessidade de pavimentação das vias. Ocorre que o Estado de Santa Catarina, em 2018, através da Lei Estadual 17.496, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais do Estado de Santa Catarina, previu no artigo 2º, inciso 12, a pavimentação como uma parte da infraestrutura básica. E mais, calçada e meio-fio. Estas leis, senhores, elas são pilares para a formação da lei municipal. A lei municipal não pode ir contra as leis federais e estaduais, nem prever menos do que a lei federal e estadual. Com base no quê? No princípio federativo e na própria proteção do meio ambiente. Então, isso significa dizer que desde 2018, qualquer parcelamento do solo urbano, seja loteamento ou desmembramento realizado no Estado de Santa Catarina, deve ter vias pavimentadas. Assim, mesmo que a lei municipal, como é hoje o caso de Canoinhas, não conste nada sobre pavimentação, deve o município exigir dos loteadores vias de circulação com calçamento, ou lajota, ou até asfalto, se assim entender. E isso não consta, mas isso,
não impede que hoje não é feita essa fiscalização, e é justamente isso que faz com que se tenha uma quantidade tão grande de quilômetros sem asfalto e sem calçamento. Confesso que quando eu cheguei aqui no município de Canoinhas para trabalhar, me chamou muito a atenção que em lugares muito próximos do centro, às vezes bairros cheio de casas novas, ou seja, que é um bairro que está crescendo com estrada de chão, né? E sobre isso, então, já indo para a minha conclusão, eu falo dos pontos em que o projeto de lei 04 de 2023 andou bem e as ressalvas que entendo como promotora de justiça ser feita. Primeiro, andou muito bem o projeto ao constar no artigo 92, inciso 7, a exigência de pavimento. Contudo, deixou de fora a questão da instalação das calçadas e meio-fio, que deve ser acrescentado. Também, senhores, me chamou a atenção o artigo 41, inciso 1, 42, perdão, inciso 1, que prevê o parcelamento de solo, o parcelamento objeto de regularização fundiária. E, entre as condições para regularização fundiária, entende que as vias de circulação definidas com revestimento, devem ser com revestimento pelo menos de saibro, ou seja, a brita. E eu questiono, por que o REURB, né, se deve aceitar rua sem pavimentação? E rua com revestimento de saibro é as ruas que nós temos hoje com cascalho. Então, esses pontos me chamaram a atenção e que eu entendo que os senhores legisladores devam refletir sobre ela. São esses as minhas ponderações. Obrigada. Nesse momento, convido o secretário de Planejamento, Rafael Rotilli Rueder, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Foi muito bom poder escutar um pouco da palavra do nosso arquiteto urbanista, Anderson Giva Schroeder, representante da IVC. Ele pôde contextualizar muito bem o andamento das leis, né? Eu não vou ser repetitivo aqui, porque ele foi muito feliz na colocação, como bom professor que é, né? Soube explicar detalhadamente todos os passos, desde a revisão do plano e até as participações que tivemos com as associações. Então, hoje estou secretário de Planejamento, e quando a prefeita Juliana iniciou a sua gestão, a primeira coisa que nós observamos foi as leis que estavam em tramitação na Câmara e não havia um andamento sobre elas, né? Então, eu entrei como mediador, né, através da Câmara, através da IVC, do CREA Santa Catarina, né, e dos profissionais da área. Fizemos diversas reuniões, debates, né, acatamos sugestões e levamos para o município propor um substitutivo, que é esse que está hoje para votação na próxima plenária, né? Procuramos manter os pontos que entendemos como prioritários, que é a pavimentação. Hoje Canoinhas possui 110 quilômetros de vias pavimentadas e 160 quilômetros de vias sem pavimentação. Então, isso é um déficit de tempo, não é uma coisa que acontece de agora, né? Ela vem de muitos anos. O próprio professor Edson Jean falou, né, da revisão da Lei do Plano Diretor de 2007, que estava já em debate, né? Depois teve algumas alterações também em 2013, falando sobre infraestrutura também, que poderia ter aparecido, quem sabe, lá atrás. Mas eu acho que hoje é o momento, né? Nós temos que viver para frente, para o futuro, e essa lei ela não vai representar o pavimento imediato, muitas vezes, né? Um empreendedor, um empreendimento, ele demora anos para concluir. Então, nós estamos, na verdade, planejando Canoinhas para frente, para muitos anos, para daqui 10 anos, começar a sentir, de repente, o esforço dessa aprovação dessa lei. Então, para não me estender demais, eu sou favorável à lei, né? Foi trabalhado pelo Poder Executivo, e peço aos vereadores que, com muita consciência, pensem em Canoinhas para frente, que Canoinhas possa evoluir sempre, né, e com planejamento urbano.
Agradeço a todos. Nesse momento, convido o senhor Gilson Guimarães, nesse ato, representando o presidente do Complan, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu, como representante do Complan, posso passar a vocês que a gente fez muitas reuniões, muita discussão com relação a toda a legislação do plano diretor da revisão. E, felizmente, a gente conseguiu já aprovar 3 leis durante este ano com relação ao plano diretor geral, ao perímetro urbano e a lei do zoneamento. E agora estamos aqui nessa discussão com relação ao parcelamento solo. Então, o parcelamento solo é algo muito importante, né, para novos loteamentos, para novos desmembramentos, né? E eu acho que essa audiência pública vem a calhar aqui com relação a discutir o que é um loteamento, certo? A legislação federal não obriga a que tenha pavimentação, mas como a promotora falou, a legislação estadual, desde 2018, exige que tenha pavimentação. Então, vamos dizer, da minha parte, vamos dizer, com relação a representante do CREA, e nas discussões que a gente teve junto com a EVC, a gente definiu que tem que criar parâmetros para a exigência da pavimentação nos loteamentos. Então, vamos dizer, espero que tenham perguntas bem pertinentes aqui, a gente está disponível para respondê-las, né? Eu trabalhei bastante tempo na prefeitura, então aprovei loteamentos, né? Na legislação que atualmente está valendo. Então, vamos dizer, tenho bastante entendimento com relação ao loteamento e posso tirar várias dúvidas com relação a isso de vocês. Tá? E que tenhamos uma boa audiência aqui. Convido agora o senhor Gerson dos Santos, representando o CREA, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando a vereadora Tati, o cumprimento os demais da mesa, aos que nos assistem e o público aqui presente. Quando a gente pega aqui assim de surpresa, é muito bom, sabe? Mas eu participei dessas reuniões todas que eles falaram desde 2018. Realmente nós dedicamos muito a esse debate. Alguns debates foram, inclusive, bem acalorados, né? São pontos divergentes e outros são convergentes, mas o consenso prevalece, né? Eu mencionei, inclusive, falo aqui para a promotora aqui de justiça, a legislação estadual em todas as nossas reuniões. E não adiantaria nós aprovarmos uma lei que fosse contra uma lei estadual. Tem testemunhos aqui na mesa, inclusive, que eu falei várias vezes isso. Mas a gente tem que realmente conversar sobre essas questões, né? E ver o que é melhor para o município. Mas, obviamente, planejar o município para o futuro é o único caminho que nós temos, pensando no futuro, né? Eu acho que isso aqui essa situação é um problema que nós estamos tentando resolver hoje, mas que é uma herança do passado. Só que caiu nessa legislação, é esse pessoal que vai ter que resolver. É essa legislatura, né, que vai ter que tentar resolver essa situação. Eu acredito que tem maturidade já o suficiente para definir isso de vez, né, e planejar, como diz o Justo, com alguns parâmetros, mas planejar para que as coisas saiam realmente de acordo com o que a sociedade precisa. Não vou me alongar muito, porque nós temos várias perguntas para serem respondidas aqui. Agradeço. Obrigado. Convido, então, Maureen Marimucci, delegada do CRECI, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, a Tati Carvalho e os membros da mesa. Eu gostaria de
Hoje nós estamos aqui debatendo um assunto muito importante, que é loteamento. O que seria um loteamento hoje? Ele não é uma simples abertura de ruas, vias, e uma divisão de lotes ou terrenos, mas ele sim é um desenvolvimento imobiliário. Eu, como corretora de imóveis e atuo no mercado imobiliário há mais de 22 anos em Canoinhas e região, nós sentimos o desenvolvimento e o crescimento acontecer, principalmente quando se fala em vias e ruas que não têm a pavimentação. Então, como os demais aqui que acompanham a mesa e que já falaram, as mudanças precisam acontecer para o crescimento da nossa cidade. E é de suma importância, até eu pedi para eles colocarem ali as revisões que os engenheiros citaram sobre a pavimentação. Todos os pontos ali que eles colocaram são de suma importância, tanto para o desenvolvimento da cidade, quanto aos valores dos imóveis. Eles questionaram ali a parte da valorização sobre, ele vai onerar muito nos preços desses imóveis. Mas, por um outro lado, se não ocorrer esse sistema de favorecimento para o calçamento, nós vamos encontrar dificuldades nas vendas, no giro e principalmente nos financiamentos habitacionais. O Minha Casa Minha Vida, como ali eles citaram, ele é liberado através de imóveis que têm ou compõem essas áreas que têm a pavimentação. É um item assim de suma importância, porque vai abranger a parte ali do benefício para quem está comprando imóvel e também favorecendo a construção dessa moradia. Ali eles citaram que isso vai aumentar os valores. Eu não concordo com isso. Eu acredito que isso tudo ele vai se estabilizar. Ele vai chegar uma hora que o lote que está com o valor, com o asfalto, a 150 mil, e um que está sem o asfalto a 150 mil, ele vai equilibrar. A pessoa, claro, vai migrar para aquele que tem esse benefício. Então, a gente precisa hoje estar atento a essas mudanças. Eles falaram ali que está sendo projetado algo para o futuro, mas eu espero que isso aconteça em breve, no presente, para favorecer a toda a sociedade no geral. O que a gente, eu como profissional dentro dessa área, eu desejo que esse projeto se concretize e que essa votação seja pensada pelo bem comum da nossa sociedade. E que, como eles comentaram ali, todos os pontos que eles citaram é o que eu concluo também, tanto desde a parte do favorecimento, do asfalto, dos loteamentos, tem que acontecer. Então, isso tudo faz parte de projetos, isso tudo faz parte do desenvolvimento, isso tudo faz parte do crescimento e dos benefícios que isso vai acontecer na nossa cidade e para a sociedade em geral. Muito obrigada. Gostaria de lembrar que nós temos os formulários de perguntas na mesa, ao fundo do plenário. Então, quem quiser fazer sua inscrição, sua pergunta, sinta-se à vontade. Nesse momento, passaremos à leitura das perguntas encaminhadas à mesa, que serão respondidas pelos técnicos presentes ou pelos representantes da mesa. Antes de passar ao moderador para fazer a leitura das perguntas, eu passo a palavra ao vereador André Flenick, que tem uma pergunta específica. Nós estávamos debatendo aqui, eu e a vereadora Tati Carvalho, como foi muito citado a questão dos financiamentos, o maior órgão que fornece financiamentos ao nosso país é a Caixa Econômica Federal. E o Orlando Rocha, que é representante da Caixa, está presente. Pediria, Orlando, se você pudesse subir à tribuna aqui para responder a nossa pergunta. Boa noite.
Orlando, todos os imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, é obrigatório a pavimentação nas vias? Puder especificar com detalhes as regras sobre esse condicionamento? Tá. Boa noite. Só para explicar, eu estou como engenheiro da Caixa há 7 anos, né? Hoje as regras são as seguintes: empreendimentos com mais de um imóvel por lote, eles são financiados apenas com pavimentação em frente. Se ele for por um processo de aquisição e construção, ou construção em terreno próprio, aí ele pode ser financiado sem a pavimentação. Mudança que vigora até o momento, né? A gente não sabe, por exemplo, teve uma mudança grande no usado, que teve um corte muito grande nesse recurso e precou. Só fazendo um adendo, que você falou dessa questão da pavimentação, que é importante, o fato de ter o asfalto, ele beneficia a questão do loteamento, porque o construtor, nesse caso, pode competir com o consumidor pessoa física na compra desse lote, né? Nesse sentido que seria esse benefício também. Muito obrigado pela contribuição, Orlando. Esclareceu e vai ser incluído em ata a sua resposta. Muito obrigado. Muito obrigada. Nesse momento, peço para que o moderador, nosso funcionário Daniel Carvalho, faça a leitura das perguntas selecionadas. Boa noite. A gente tem uma sugestão aqui do Márcio. A proposta de pavimentação das ruas vai ficar inviável para quem possui ou vai herdar um terreno e pretende lotear. Somando ao enorme investimento atual, se faz necessária estrutura para Casan, Celesc, abertura de ruas, além de áreas institucionais para a prefeitura, áreas verdes, APPs, despesas cartoriais, etc. O dono do terreno vai acabar entregando para algum investidor com condições financeiras em troca de um percentual ou fazer loteamentos frios. A prefeitura, Casan e Celesc não dão incentivo nenhum, só lucram. Eu tenho aqui outra sugestão do William Roscamp, da imobiliária Cubas. Parabenizo a Câmara de Vereadores pela iniciativa de abrir para debate com a comunidade esse importante projeto. A imobiliária Cubas atua há mais de 40 anos no ramo de empreendimentos imobiliários e sempre se pautou pela correta execução dos processos e implantação de loteamentos. Para a implantação de loteamentos são necessárias diversas etapas de projeto e execução da obra hoje. Em Canoinhas, os loteamentos já contemplam diversos itens, como água potável, drenagem, rede de energia elétrica, abertura de ruas com condições de traficabilidade e outros aspectos. Nossa visão não é contrária à pavimentação, porém, com a experiência de mercados que temos e a análise econômica da população, vimos que o encarecimento dos lotes pode, de alguma forma, travar o crescimento do município. Uma sugestão já apontada pelo vereador André são medidas de compensação para minimização dos impactos pelo encarecimento dos lotes. William Roscamp, coordenador da Cubas Comunicação e Empreendimento Limitado. Passo a palavra ao vereador André Fleinick para fazer a resposta das duas perguntas. Apenas um comentário sobre o que foi até explanado aqui no início. Agradeço pelas perguntas, pelas sugestões. De fato, existe uma limitação do como pode ser feito esse incentivo, mas nós debatemos aqui na Câmara de Vereadores a possibilidade de alguns incentivos públicos na linha da isenção fiscal. A possibilidade de isenção do IPTU, a possibilidade de isenção de tributos para as empresas que fazem a pavimentação, ou seja, nós temos fábricas de paver ou até mesmo as empresas que produzem, que fazem a implantação do asfalto. Então, são alguns incentivos que nós estudamos aqui, além de a questão da área institucional, reduzir essa área para gerar lotes a mais ao loteador, para que esse valor ele possa ratear e implantar a pavimentação. Ou seja, hoje um lote que seria de destino para a prefeitura, continuaria em propriedade do loteador para ele fazer a venda e esse valor arrecadado a mais, junto com o benefício da isenção tributária, com o benefício dos benefícios da isenção tributária, ele poderia fornecer um loteamento num valor equilibrado. Algum dos mais componentes da mesa gostaria de complementar minha fala? Promotora, fazendo favor. Sim. Eu gostaria de complementar, fazer uma observação em relação à questão da redução das áreas institucionais, que é a compensação. Da mesma forma que
no mesmo raciocínio, se a lei municipal, a lei federal prevê um percentual específico de área institucional, área verde, a lei estadual também, não pode a lei municipal trabalhar com uma redução dessa área mínima. O que pode a lei municipal fazer é, se tiver alguma intenção, aumentar o percentual de uma área institucional, mas juridicamente a redução da área institucional eu entendo como inviável. Obrigado, promotora, pela explanação. Mais algum membro da mesa gostaria de se manifestar? Daniel? Agora temos alguns comentários ali, perguntas enviadas pelo YouTube, né? Então, o Maurílio Watzko ali perguntou se já foi feito um estudo sobre a tal perimetral, se a AVC já contou algum estudo sobre a tal perimetral. Um projeto da UNC Colégio Agrícola via que sairia lá do lado do Galpão Missioneiro, passando pelo alto do frigorífico até próximo do Colégio Agrícola. Só, Daniel, especificando, agradecemos, né, a pergunta enviada. Só que o que nós estamos debatendo hoje na audiência pública é relacionado à lei sobre o parcelamento solo. O que o Maurílio falou, ela é mais relacionado a outras leis que não envolvem o plano diretor. Uma das leis que nós falamos sobre essa questão perimetral foi a lei do zoneamento. Foi definida as zonas e até mesmo desvios, outras vias principais do município. Então, só especificando que não é o momento e o foco de hoje desse debate, esse princípio. Apesar que houveram outras leis e outros momentos de debate que a afirmação do Maurílio foi colocada em pauta. Eu tenho uma pergunta também do Carlos Eduardo Bremer ali, que também fala sobre... boa noite, gostaria de saber sobre a ciclovia do centro até Marcílio Dias. Também o Carlos Eduardo Bremer colocou: gostaria de saber da lei que diz sobre todas as ruas de acesso a creches, escolas e postos de saúde, se tem valor só na área central. Marcílio Dias está na poeira. Senhores, como o vereador André já mencionou aqui, seriam comentários que realmente eles não se referem ao tema dessa audiência pública, mas poderemos futuramente, né, durante as sessões da Câmara de Vereadores, estar fazendo requerimentos e indicações, questionamentos sobre esses assuntos. Nesse momento, abrimos para a participação do público presente. Lembrando que cada participante tem até 1 minuto para expor sua pergunta ou comentário. Então, se houver alguém do público que queira fazer algum questionamento, eu peço que levante a mão, por favor. Não havendo nenhum questionamento, boa noite a todos, boa noite à mesa. Uma dúvida que surgiu: nós somos acadêmicas do curso de Educação Especial, então nós trabalhamos muito as questões de acessibilidade, inclusão e outros aspectos, né? Então a gente discutiu bastante já essas questões de acessibilidade. E uma dúvida que surge, né, que a gente fala tanto em questões econômicas, aos imóveis, mas a gente precisa pensar nas pessoas que vão morar nesses espaços, né? Então a gente está pensando na infraestrutura, na qualidade de vida, na saúde, na educação e na acessibilidade. Eu acho que isso também precisa ser muito considerado na hora da análise e discussão desse projeto. Então a gente quer que esse assunto seja tratado com cuidado, com respeito e pensando especialmente nas pessoas que vão morar nesses espaços. Era isso. Vou solicitar ao nosso secretário de Planejamento, se possível,
embora não seja, né, nessa questão dessa lei específica, né, mas para a gente poder tratar desse assunto rapidamente, eu peço que o secretário, se possível, responda. Nesse contexto do loteamento, a acessibilidade vai entrar onde? Nas calçadas, né? Então, existe uma lei municipal, recente até, onde está previsto as faixas de circulação, as faixas de serviço e as faixas de acesso. E como que deve se portar os revestimentos para que essas calçadas sejam acessíveis. Falando nesse contexto do loteamento, seria isso. Muito obrigada, secretário. Mais alguma pergunta? Senhores, nesse momento, então, eu quero agradecer a participação de todos nessa audiência pública, a todos os técnicos, representantes aqui que estão compondo a mesa. Agradeço também aos alunos de Direito que hoje estão aqui assistindo, isso realmente é muito importante, a comunidade presente também, ao público que está acompanhando de forma online, mandando comentários, perguntas, para que a gente possa, então, esclarecer mais sobre esse assunto. Contamos com a colaboração de todos aqui no processo legislativo. As sugestões foram fundamentais para as decisões futuras relacionadas a esse projeto. Nesse momento, então, agradeço novamente a todos e declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.